Plenário aprova a medida provisória que altera o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Wesley Batista fica em silêncio em reunião de CPIs. E Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto que aumenta a pena para crimes com uso de explosivos. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O plenário do Senado aprovou novas regras para o Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. As mudanças fazem parte da medida provisória 785. Hoje, o programa banca a faculdade particular de estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. O empréstimo começa a ser pago 18 meses depois da formatura, com juros de 6,5% ao ano. A medida provisória cria 3 faixas de financiamento. A primeira, corrigida apenas pela inflação, terá recursos para 100 mil inscritos. O pagamento será abatido assim que o formando arranjar emprego. As outras faixas terão taxa de juros de mercado. O projeto agora tem que ser sancionado pelo presidente da República. O empresário Wesley Batista prestou depoimento hoje em reunião conjunta das CPIs da JBS e do BNDES. Ele criticou o fato de estar preso e não respondeu a nenhuma pergunta dos parlamentares. Wesley Batista chegou cedo e esperou por quase 2 horas numa sala da secretaria da comissão. A defesa dele, que tentou sem sucesso adiar o depoimento, chegou logo em seguida. Wesley Batista está preso desde o dia 13 de setembro. Ele e o irmão Joesley, que também está na cadeia, são suspeitos de usar informações privilegiadas e o próprio acordo de delação premiada para obter lucro com a compra de dólares e a venda de ações da JBS. Diante de parlamentares das 2 comissões de inquérito, o empresário falou por alguns minutos. Afirmou não estar arrependido de ter feito o acordo de delação premiada, apesar das consequências que isso trouxe para a vida dele. Não me arrependo de ter decidido colaborar com a justiça brasileira. Quando resolvemos fazer um acordo de colaboração, por sinal, o mais eficaz que já se viu até agora no país, nós não tínhamos noção e ideia do quanto isso afetaria a nossa vida, a vida de nossas famílias e de nossos filhos. Negou ter cometido qualquer crime. Eu estou preso por um crime que jamais cometi. Jamais descumpri o acordo de colaboração celebrado com o Ministério Público Federal. E criticou o processo de delação premiada. O que vejo nesse momento que estamos vivendo no país são colaboradores sendo punidos, perseguidos pelas verdades que disseram. Descobri que é um processo imprevisível e inseguro para quem decide colaborar, mas eu continuo acreditando na justiça brasileira. A partir daí, usou o direito de permanecer calado, segundo ele, para não colocar em risco o acordo de delação. Foram dezenas de perguntas e uma mesma resposta. Excelência, com todo respeito, eu sigo a orientação dos advogados e me manterei em silêncio. O silêncio em casos como esse, embora, repita, com amparo constitucional, não deixa de ser um ato de covardia. Esse seu silêncio pode lhe trazer prejuízo ainda maior, porque de acordo com a resposta do doutor Ticiano, que este acordo não foi rescindido, a lei é claríssima, é insofismável. Ao dizer no seu parágrafo 14 aqui do artigo 4 da Lei 12.800, que Vossa Excelência tem a obrigação de falar. O presidente da CPI disse que vai pedir ao Ministério Público a rescisão do acordo de delação premiada de Wesley Batista. Aqui nós estamos numa comissão parlamentar de inquérito, né? E a lei da CPMI estende-se
né, ao Ministério Público Federal e vice-versa. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que aqui ele teria que colaborar também. No dia 28 de novembro, a CPI mista da JBS deve ouvir o outro irmão Batista, o Joesley, e está marcado para o dia 29 o depoimento do ex-procurador Marcelo Miller, acusado de ter atuado em favor de Wesley e Joesley Batista antes de se desligar do cargo de procurador. Roubos praticados com uso de explosivos podem ter a pena aumentada. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso de 9 senadores para levar a discussão ao plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. Cada vez mais frequentes nas metrópoles e mesmo nas cidades do interior, roubos e furtos com uso de explosivos poderão ser punidos com penas de prisão aumentadas em 2/3 do tempo previsto pelo Código Penal em vigor. A proposta foi aprovada por 13 votos a 4 e gerou debate entre os senadores. Eu não vou me manifestar contra o projeto, apenas quero registrar, presidente, o meu posicionamento. Eu acho que nós estamos nos acostumando a enfrentar o avanço da criminalidade, o problema do crime, o problema da violência com aumento de pena. Eu não sei se esse é o melhor caminho. Na explosão do banco, as pessoas que usam o banco, sobretudo os aposentados, ficam sem nenhuma condição de retirar os seus recursos. O assaltante do banco, o que pega o dinheiro, ele é preso num dia e é solto no outro dia imediatamente, porque tem dinheiro para contratar grandes e bons advogados para assaltar os bandidos. Então, essa questão de explosão de banco, ou aumenta-se a pena, ou então vai virar regra geral no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que inclui o assassinato de idosos entre os crimes hediondos, dificultando a progressão de pena para o condenado. A comissão aprovou ainda o uso de assinatura eletrônica nos projetos de iniciativa popular. As duas propostas poderão seguir para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para que sejam votadas no plenário do Senado. O Senado comemorou nesta quarta-feira os 45 anos da criação de sua auditoria. Veja na reportagem de André Rocha, sob a supervisão da equipe de jornalismo da TV Senado. Quero reiterar o compromisso do Senado Federal com a atividade de auditoria para melhorarmos cada vez mais a aplicação do suado recurso público advindo, dos impostos que os senhores brasileiros, senhoras brasileiras pagam no dia a dia com o seu trabalho e com o suor do seu rosto. Parte dos agradecimentos deve ser dada a Jorge Paiva, primeiro auditor contratado pela Casa. Tive eu que fazer levantamento desde 1823, quando foi criado o primeiro serviço legislativo no Brasil, por Dom Pedro I. Então, fazendo levantamento para poder fazer o primeiro balanço patrimonial do Senado Federal. Agora, se for ver, eu sozinho, com uma biblioteca, com milhares de livros, com os bens do Senado, e numa época que o governo era militar. O trabalho de fiscalização iniciado 45 anos atrás possibilita melhorar a eficiência do órgão, otimizando os resultados e a utilização dos recursos e dando transparência às decisões tomadas pelo Senado Federal. Nesses 45 anos, a auditoria ganhou cada vez mais autonomia, ganhou cada vez mais independência para fazer o seu trabalho. Pela primeira vez, o Tribunal de Contas da União liberou o Senado Federal de prestar contas. Ou seja, em 2017, nós não prestamos contas relativas a 2016, em função de quê? Porque o tribunal tem verificado que desde 1967, ou seja, há 50 anos, exatamente todas as contas do Senado foram julgadas regulares. E tomou posse no plenário nesta tarde o empresário Sérgio de Castro, primeiro suplente do senador Ricardo Ferraço, que pediu licença do mandato por 121 dias.
Há 3 anos, as regiões Sudeste e Centro-Oeste vivem a pior crise de água da história. As chuvas começaram, mas o problema é sério para a economia. A crise hídrica é o assunto do Agenda Econômica de hoje. A falta de água afeta diretamente a produção agropecuária, a produção mineral e a indústria no Brasil. Mas, ao contrário do que se pensa, o problema não é de São Pedro. A responsabilidade real é do mau uso e do desperdício dos recursos hídricos. Para se ter uma ideia, no Brasil, 37% da água tratada é desperdiçada. Na região norte, esse percentual supera 50%. No centro-oeste e no sudeste, ultrapassa 33%. Na Agenda Econômica de hoje, nós vamos conversar com o coordenador de Planejamento de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas, Sérgio Aire Moraes Soares. O programa Agenda Econômica começa logo depois do Argumento. E no programa Argumento de hoje, o senador Antônio Anastasia fala sobre mudanças na Lei de Execução Penal. Segundo ele, a lei atual, que é de 1984, precisa ser atualizada. O senador Anastasia foi relator do projeto da nova Lei de Execução Penal, que foi aprovado no Senado e seguiu para análise da Câmara dos Deputados. A segurança pública é a grande preocupação do brasileiro. E dentro da segurança pública, um dos icebergs, um daqueles que se desponta como problema gravíssimo, é a situação carcerária. Haja visto essas rebeliões que nós acompanhamos esse ano, até com mortes, cenas dantescas e muito bárbaras, lamentavelmente. E o que ocorre, como você bem apontou, é que a lei atual é uma lei de 1984, mais de 30 anos. É uma lei que foi muito bem feita ao seu tempo, mas que ficou defasada. Imaginem que essa lei, lamentavelmente, não pôde ajudar muito. Porque qual o diagnóstico hoje do sistema carcerário penitenciário brasileiro? Primeiro, nós temos um número excessivo de presos, muito maior que a capacidade. A lei, quando a lei foi editada, se previa até a possibilidade de haver um só por cela. E isso, evidentemente, tornou-se completamente fora da realidade. A entrevista completa você assiste no programa Argumento, que começa daqui a pouquinho, logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.